Então, vamos lá. Mais ou menos ele responde assim. Ele me mandou a seguinte mensagem. Comecei a ler o livro Kybalion, do Hermes Trismegistus, né? Então, esse livro, na verdade, ele é atribuído a três autores desconhecidos, é do início do século XX, então 1900 e pouquinho. E esse livro, então, suspeita-se de que o autor seja tal ou tal, mas verdade seja dita, quando surge esse tipo de coisa, por exemplo, quando surgiu aquele manifesto do Christian Rosenkreuz ou qualquer coisa assim, geralmente são as escolas de mistério que estão colocando alguma coisa para o público em geral e não tem um autor específico porque é um trabalho comunitário feito por muita gente. Eles colocam três porque para bater com o registro, mas provavelmente não é. Mas vamos lá. Gostaria de saber se existe algo de maligno? Sim. Esotérico a respeito do autor ou dessa obra, no caso a gente pode falar da obra, e do autor nós sabemos que são autores e sabemos que estão ligados às escolas de mistério, né? Eu não recomendo que você siga por esse caminho já logo de cara. Eu falo porque foi o que eu fiz. Mas eu também reconheço que quando você tem essas questões, você tem sempre uma dificuldade muito grande, porque quando você se depara com a literatura cristã sobre o assunto, católica, né, por exemplo, a recomendação já é logo de cara para não seguir por esse caminho e muitas vezes aquela que, tipo, te falam isso e te dão a perspectiva cristã, mas não abordam exatamente sobre o que era aquilo. E aí fica assim, aquela parte da curiosidade, principalmente se você ainda não tem muita certeza sabe, sobre o que você acredita, o que você sabe que é verdade. Então é muito atraente ir atrás desse tipo de coisa. Então, por isso que canais como o meu, eu acho que são importantes e é por isso que eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, né, para esse tipo de coisa aqui. Eu vou abordar esse tipo de coisa, tenham paciência. Então, assim, surgem sobre os mesmos o fato de ser muitos pontos exotéricos surgem sobre o mesmo, né? E o fato de ser novo ainda, né? De eu ser novo ainda, com relação a esses temas, me causa um certo receio de trazer à minha mente conteúdo de cunho não tão edificantes, né? Então, vamos lá. Eu acho que você tem razão de ter esse receio, né? Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade. Por exemplo, o Quadrinando ele levantou, eu postei um vídeo e falei, olha, é interessante que o Stormer, né, que é um cara que mexe com o mercado financeiro, comenta aos 8 minutos, porque ele fala que ele tira os ciclos dele para operar na bolsa de números que estão na Bíblia. Então, 40 dias, né, o número 7, então múltiplos de 7 e tudo mais. Porque funcionam, porque eles têm a ver, porque eles estão eles estão na humanidade há muito tempo e por algum motivo eles funcionam, né? E aí o Quadrinando falou, olha, mas isso daí já não começa a ser ocultismo? Então é difícil de fazer a distinção, por isso que eu acho que a questão é importante, eu gostaria que que vocês até me dissessem nos comentários, mas eu acho que tem um aspecto curioso sobre isso, que é o seguinte. Se você parar para pensar que isso é um dado da realidade, fato real, ou seja, a cada 40 dias as pessoas, quando as pessoas se juntam e tomam uma direção, a tendência é elas permanecerem nessa direção por pelo menos 40 dias, né? Ou o tempo de maturação de um movimento social é de 40 dias. As causas talvez não estejam tão precisas, mas se a informação está ali e o dado é empírico, no mercado financeiro você não é a partir das suas crenças, né? O mercado financeiro é assim, se funciona você vai fazer dinheiro, se não funciona você vai perder dinheiro, é simples assim. Então se funciona, né, desde que você não vá, não... E eu vou falar de como funciona esse tipo de processo. Eu não sei se tem tanto problema, né? Porque
Tá, eu deixo lá no gráfico e eu noto que no gráfico, a cada 40 dias lá no gráfico, ah, ou a cada 42 dias lá no gráfico dá um pico, né? De movimentação aqui, de um movimento. Então eu consigo operar com segurança nesse período. As razões pelas quais isso acontece podem vir. É bom lembrar que o ocultismo vem de segredo, de secreto, de oculto, né? Que está escondido. Então, se as razões podem não estar tão simples, tão evidentes. Talvez eu não saiba das razões, mas desde que eu não vá atrás desse tipo de conteúdo aqui, que é o do que esse do mais que o mais com menos comentou aqui, né? Ou seja, Kai Bailon, do Hermes Trismegistus. Então, acontece, você vai ver, por exemplo, você está acompanhando um desses caras que mexe com o mercado financeiro, daqui a pouco você observa ali na estante do cara tem um Bhagavad Gita lá, ou então tem alguma coisa sobre hermeticismo. Por quê? São tentativas de entender por que de acho isso funciona. Essas especulações são perigosas. Acho que eu consegui explicar bem. Essas especulações são perigosas. Agora, falando disso aqui especificamente, assim, mas os dados em si não, é isso que eu gostaria de dizer, né? Então, é um pouco aquele negócio do perennialismo, né? O perennialismo. Quando você vai, aquele trabalho do Schwann e tudo mais, quando você vai ver onde está o perigo, perigos estão nas especulações filosóficas em cima daquilo, o perigo estão nas explicações que se dá aos fenômenos. Agora, a proporção dourada, né, a proporção áurea, ela é a proporção áurea, ela só está na natureza. E se ela funciona, se ela está lá no mercado financeiro, você está vendo que está funcionando, você vira e fala assim, olha, está funcionando. Mesma coisa que π ao cubo. Olha, está funcionando, está funcionando. Porque funciona, eu não sei. Deus quis assim, né? Agora, o problema é quando você vai atrás das explicações e aparece um guru lá da Índia, ou um guru hindu, um guru muito doido aí te explicando isso, ou quando entram as escolas de mistério que tem um trabalho mais aplicam um método científico para essas questões e trazem esses conhecimentos antigos, né? E essas partes filosóficas e que já começa a entrar a parte espiritual mesmo, né? Espero, bom, mas me deixem aí nos comentários numa live a gente fala melhor sobre isso. Aí tem aqui sobre primeiro o que são o que tem nesse Kaibai também, né? Eu sei por cima, nunca li o livro especificamente, né? Mas sobre hermetismo eu sei alguma coisa. Eu sei que é uma obra de cunho exotérico com X, né? Mas que vem claramente das escolas de mistério, porque as referências são diretas, né? Então, por exemplo, eu anotei aqui quais são os 7 princípios que estão lá, né? Que os autores juram de pé junto, que é o cerne da explicação lá das tábuas de esmeralda e tudo mais, né? Então vamos lá. Primeiro seria o princípio do que foi traduzido aqui para o português como mentalismo, né? A ideia de que a mente de todos estão ligados e que seus pensamentos eles se manifestam na realidade, principalmente quando o pensamento é coordenado, né? Então, onde que entra a parte esotérica? A parte do esoterismo geralmente entra quando você para e pensa assim. Então, é isso que eu acho que é interessante vocês perceberem. A parte do esoterismo entra quando você para pensar por que isso acontece. Se isso é verdade, primeiro, isso é verdadeiro da forma como está sendo descrita. Segundo, eu consigo observar isso de alguma maneira. E terceiro, por que isso acontece? Aí entra a parte especulativa e aí entram as escolas de mistério e aí entra a parte de ocultismo, entendeu? Então, por isso que um trabalho desse aqui ele é feito para instigar, para você sair do livro com mais perguntas do que respostas, porque você teria uma noção genérica, uma ideia geral, né? Uma sementezinha que foi plantada ali, né? Alquímica ali,
semente que foi plantada e que tende a germinar. Então a ideia é que você vai atrás, naturalmente sua mente vai atrás das respostas, né? Então, aí tem o princípio da correspondência, né? Então, as above, as below, né? Então, tudo que está abaixo está acima, tudo que está abaixo está acima, e um é igual ao outro, né? O microcosmo é refletido no macrocosmo, os dois são a mesma, tipo, tem uma referência direta entre o macrocosmo e o microcosmo, etc, né? E aí e como exemplo disso se utiliza muito as relações dos astros com os seres, né? Então, por exemplo, a Lua que influencia nas marés e influenciam no ciclo menstrual, obviamente, então influenciam também a Lua também influencia no comportamento, porque influencia o comportamento feminino por causa da menstruação, do ciclo menstrual, e então vai influenciar também o comportamento dos homens. Bom, mas esse é um aspecto. Então você vai para o próximo passo. Bom, então talvez Marte também tenha se a Lua tem esse efeito que é visível, talvez Marte também tenha. O Sol também tenha. Bom, talvez Júpiter também. E Saturno. Então, primeiro os planetas. Daqui a pouco você já está. Não, mas será que não tem mesmo nada nesse negócio de astrologia? Vamos dar uma olhada. Ah, olha, os antigos estavam falando sobre o zodíaco. Ah, por que o zodíaco? Ah, então tem esse movimento de evolução, dos astros. Tem um movimento de revolução dos astros. Interessante. O que é tudo isso, né? Por exemplo, revolução não vem da sociologia, né? A revolução é um termo que vem da astronomia, né? É bom lembrar, né? As primeiras menções disso desse termo vem da Idade Média, justamente em decorrência da observação dos astros, né? Enfim, tudo isso são coisas que acabam colocando, né? Ficando na mente da gente, né? E a tendência é essa semente, né? Ir florescendo, né? E isso se transformando até florescer. É por isso que existe a rosa cruz, né? Mas enfim, isso é para outro momento. Aí tem o da vibração, né? Que nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Você vai ver isso depois entrando nas ciências, né? Através de Newton, que era um ocultista, né? E depois os trabalhos que acabaram resultando no eletromagnetismo. Então é por isso que é muito complicado você estabelecer onde entra, até onde é saudável você investigar essas coisas e até onde não é. Porque se você vira e fala assim, não, eu sou uma pessoa de mente puramente científica, mas você fala, mas a origem disso que você está utilizando vem de uma porrada de cara ocultista, entendeu? Então, e vice-versa também. Então, eu quero saber realmente como funciona isso daqui. Eu estou estudando ciência e de repente chega numa parte que é puramente especulativa. Você aprende a identificar que é especulativo. É natural que você vá atrás de alguém que consiga te dar as respostas para isso. Aí está o perigo novamente. Aí tem o princípio da polaridade, tudo é em polos, tudo tem seu oposto, né? Então, positivo e negativo, eletromagnetismo, etc. É bom lembrar que um dos possíveis autores desse livro aqui trabalhava com magnetismo na época, né? Você vê que a Helena Blavatsky já dizia que a ciência verdadeira está muito mais próxima do que hoje a gente conhece como universo elétrico, né? Electric Universe e tudo mais, isso no século XIX, do que o que a gente entende como mecânica dos astros. E é interessante que ela descreve ali falando assim, olha, essa ciência mundanizada, ela vai ser assim até a gente conseguir chegar ao objetivo e chegar ao poder de fato, né, conseguir controlar os objetivos declarados da maçonaria, por exemplo, né, da maçonaria antiga. E aí também pode ser objeto de outro vídeo, mas então uma hora vai chegar esse objetivo. A gente vai chegar nesse objetivo e aí sim as coisas vão começar a ficar mais claras. Antes disso,
a simplicidade da mente das pessoas não consegue abarcar o que é a ciência de verdade, porque tudo que nós chamamos como ocultismo, eles chamam de conhecimento sagrado, hermético e anterior e antigo e etc., que o conhecimento que a humanidade já atingiu no passado e vai voltar a atingir, né? Está voltando, não é é um retorno, não é não é numa direção, né? Ainda que seja numa direção para esse ser humano de agora, porque eles também defendem uma coisa muito louca, que é o de que o ser humano anterior já ascendeu e virou outra coisa, e eles estão guiando essa humanidade. É um negócio muito louco que eu entro em, enfim, num outro momento, né? E falando em momento, o quinto princípio seria o do ritmo, né? Tudo tem seu tempo, né? De que tudo é cíclico, e assim, inclusive na vida das pessoas, né? E, de novo, é aquela história, é esse tipo de, alguém te passar esse tipo de contar, assim, você observa isso, coisas ligadas a isso. Então é muito difícil você virar e falar assim, não, é mentira o que ela está falando, não é mentira, não é mentira, mas a forma como está formulada, ela está formulada sempre para te causar dúvida, para fazer com que você continue procurando, né? E então assim, ia lá, e aí eventualmente alguém vai pegar, tá vendo essa parte aqui, esse ensinamento aqui? Olha por esse outro ponto, por esse outro lado. Isso é partir do exotérico para o esotérico, né? Aí tem causa e efeito, né? Nada ocorre aleatoriamente, então aquela ideia de que, bom, causa e efeito a gente acho que qualquer pessoa que parou para se debruçar um pouquinho sobre filosofia, qualquer assunto filosófico já ou de ciências já se deparou com causa e efeito, certo? Uma causa e um efeito. É claro que é algo que existe o causador primeiro e a causa primeiro, o causador primeiro é Deus, né? A isso chamamos de Deus, né? Mas, enfim, acho que é autoexplicativo, né? E aí tem a questão de gênero, né? Então, que é a ideia de o princípio masculino e o feminino, que está em tudo. Então, dentro de você tem o masculino e o feminino. Eu abordei isso na live passada e nos vídeos passados, né? E que está em tudo intangível, né? Então, tá em tudo. E assim, que o masculino seria está mais ligado a coisas intangíveis, à potência, ao potencial, e a matéria está mais ligada ao feminino, que é a realização. Mas enfim, eu não vou me estender mais muito sobre isso. Eu queria só fazer dar uma passada por essas questões, né? E enfim, assim, vou ficar com saudade da live, né? Mas é realmente esse final de semana, mas realmente já começa a pegar assim, o ritmo de trabalho e o ritmo das coisas, né? Esse ano também, então tá tudo muito esquisito, né? Ainda assim, eu já estou vendo que pelo menos essa semana agora e essas primeiras semanas, essas próximas semanas agora de setembro, já estou achando que estão corridas, graças a Deus, e até o momento em que eu consiga me dedicar realmente a esse trabalho de pesquisa de canal e de escrever e tudo mais, infelizmente eu vou ter que me policiar um pouco com relação a essa questão do tempo. Seja como for, fica o convite para todos para se inscreverem no canal aqui no YouTube, clicar no sininho, deixar o sininho ligado. Por favor, liguem o sininho e entrem nos vídeos, cliquem nos vídeos, né? Que aí aumenta a minha taxa de conversão e eu sou indicado para mais gente. Também peço para vocês enviarem um e-mail para escritonasombras@gmail.com se quiserem fazer parte dos grupos, ou então simplesmente entrarem lá no grupo, no canal do Telegram, que é Recanto do Guerreiro, né? É só procurar Recanto do Guerreiro, você vai achar lá um cavaleiro cristão lá e você
na fotinha, é o grupo, é o canal. No canal eu vou sempre colocar uma vez por semana um link do grupo, né? Para que as pessoas possam compartilhar e que elas entrem do canal para o grupo. Também estou para criar um servidor no Discord e coisas assim, mas além da área de membros aqui do canal do YouTube, que eu ainda tá nessa fase de finalização, né? Deixem nos comentários também, por favor, as suas dúvidas e coisas que vocês querem que eu aborde na próxima semana, porque aí então aquilo que seria da interação que seria na live, eu posso ir fazendo durante a semana e aí enfim, é uma maneira de a gente manter esse contato que eu acho bacana, né? Pelo menos durante essas semanas em que eu não vou conseguir fazer a live. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado dos vídeos. Eu vou deixar, também tem o grupo do livro a comunidade do livro no Facebook também, que é Escrito nas Sombras, entrem lá, é bacana. É outro público, como eu disse, a maior parte do público lá é feminino, porque aqui no Brasil as mulheres leem mais literatura do que os homens, né? E ainda que eu tenha feito o livro pensando nos homens, e a maior parte dos feedbacks que eu tive, os melhores feedbacks talvez, né? Assim, os que eu acho que realmente ressoam mais de interesse foram a maior parte dos feedbacks foram foi do público masculino. Meu público feminino é maior, né? Então tenho mais leitoras, então isso é bem refletido lá nesse grupo do Facebook, que é Escrito na Sombra. Você pode colocar Facebook/Escrito na Sombra, tudo junto. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Então um forte abraço, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.